Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Eu vou reagir a alguns vídeos nesse vídeo de hoje e também no final tem uma história que eu já vi algumas vezes na internet sobre um artista norte-americano. Vocês conhecem ele como Paul Newman. É um grande ator, um dos maiores atores do cinema. Mas a minha homenagem a esse homem, a esse grande ator, é porque ele é no mesmo nível grandioso, extraordinário como ator, como também como ser humano. Ele era filantropo também. Ele participava de coisas assim, de ajudar as pessoas. E tem uma história muito famosa e divulgada na internet que contam uma situação que aconteceu, se eu não me engano foi num Natal, algo assim. E ele fez um gesto maravilhoso, e era algo não assim para chamar a atenção, não tinha imprensa, não tinha ninguém assim documentando esse fato. Esse fato foi contado pelas pessoas que presenciaram isso, essa história. E ele tinha a fama de ser bondoso assim também com as pessoas. Tem muitos artistas que não são arrogantes, que se importam de fato com as pessoas. E vai ter aqui um conteúdo aqui no final desse vídeo aqui mostrando para vocês essa curiosidade. Esse vídeo vai ser de curiosidade e também de opinião. A opinião vai ser por conta dos vídeos que eu vou reagir. São vídeos que vão esclarecer algumas coisas, né? Alguns comportamentos, algumas situações que estão acontecendo neste mundo 100% imperfeito. Não é deboche, não. É constatação. Vamos assistir. O tipo de homem solteiro que é impossível não ser desejado. Peraí, essa eu quero ver. Vambora. Aquele que é trabalhador, que é focado, sabe onde quer chegar, focado, tem as suas metas visão. e valores definidos. Aquele homem que não Foda. corre atrás de várias mulheres e que não dá moral pra todas que o cercam, mas que trata todas as mulheres com cuidado e com respeito. Aquele homem que sabe falar de vários assuntos, desde assuntos Inteligente. sérios a assuntos engraçados e leves. Aquele homem que Divertido. transmite confiança, sabe ser feliz sozinho e não tá desesperado pra arrumar um relacionamento. Caralho, mano, que lista, concordo. E quando aparece, sabe o que vocês fazem? Chamam de amigo. Nesse vídeo aí de homem de alto valor, o que eu posso dizer para vocês, sem querer parecer arrogante, a mulher acabou me descrevendo. E tudo que ela falou foi com muita sabedoria. Eu tenho que frisar isso, porque muitas mulheres não percebem, de fato, o que é um homem de alto valor. E uma coisa interessante é que esse rapaz aí, ele é daquela galera da Red Pill. Eu acho ele muito certeiro também nas palavras dele. Porque o que ela descreveu é o homem que as mulheres deveriam buscar para relacionamento. E ela mostrou-se ser sábia. E ele falou algo fantástico. Ele concordou com ela, mas disse o seguinte: quando elas encontram um homem desse tipo, elas querem só amizade. Por quê? Porque elas preferem o usuário de substâncias ilícitas, o adúltero, o riquinho que pega todas. É esse tipo de homem que a maioria das mulheres procuram. No fundo, no fundo. Por isso que a maioria também reclama que homem é tudo igual. É porque, geralmente, elas buscam o mesmo tipo. E quando aparece aquele homem de alto valor, ele é rejeitado. Algumas se arrependem depois e até correm atrás desses, quando elas já estão bagunçadas, com 355 bilhões de filhos, não é? Aí começam a dar valor a esse carinha de alto valor que foi rejeitado. Estão entendendo, não é? É simples, não tem muito o que falar não. Gostei muito desse vídeo. Jason Miller, de 25 anos, salvou esse bebê caindo do 5º andar e foi processado pela própria mãe do bebê pra pagar $500 mil. Basicamente, o cara tava passeando ali, tomando um negocinho, olhou, viu um bebê caindo na sacada e pegou o bebê. Cara, milagrosamente conseguiu agarrar o bebê. Ele mesmo podia ter se machucado, até perdido a vida se o bebê caísse na cabeça dele, sei lá. Salvou a criança. Daí, imediatamente ligou pra polícia, pros bombeiros, pra ambulância, enfim. A ambulância chegou, pegaram o bebê, ele acompanhou, ficou do lado do bebê o tempo todo. Enfim, o bebê foi pra cirurgia e sobreviveu. Porém, ia precisar de uma reabilitação longa por conta dos machucados nas pernas e nos braços. E agora que veio mais inacreditável, a filha da rapariga da mãe dessa criança processou o cara
cara falando de fazer um resgate perigoso. O cara salvou a criança do 5º andar. E tem o vídeo do cara segurando a criança, velho. E a situação tá tão caótica, salvar uma pessoa pode gerar processo. E assim, qual que é a outra alternativa, né? A criança cair e morrer. Assim, tu tá passando na rua, tu vê uma criança atropelada, tu deixa, porque vai que tu salva ela, se machuca, quebra os braços, quando tu puxou. E nem foi o caso, né? De ele puxar forte. A criança ia cair no chão e já era, literalmente, ganha o processo da mãe. Esse é o mundo que estamos vivendo, galera. Aqui, olha, não vai nem precisar de advogado pra ganhar esse processo aqui, eu imagino, né? Pense bem em salvar. Não, tô brincando, salva. Se acontecer isso aqui, tu não vai perder o processo, não tem como. Esse vídeo aí de um salvamento que foi algo emocionante que eu vi esses dias na internet, eu acho que você também deve ter visto. Um bebê caiu de um edifício, não é? E um rapaz, passando na rua com algo na mão, soltou o que estava na mão e resgatou o bebê. Não deixou o bebê cair no chão. Estão entendendo? Agora vocês não sabem. Eu fiquei mais chocado ainda com a situação. A situação é que a mãe do bebê processou o cara porque o bebê se machucou. Quebrou, parece, as pernas, os braços, algo desse tipo. E teve custos médicos, né? Custos hospitalares. E ela processou o herói. O cara que deveria receber uma medalha, recebeu um processo por salvar a vida da criança. Se eu fosse o juiz, o que eu iria fazer, vocês vão entender como funciona o meu raciocínio. Eu iria condenar ela por abandono de incapaz e também por ser ingrata. Eu ia sentenciar ela somente a 1 milhão de anos de prisão. Ah, mas não pode não. Tudo bem, eu sentenciaria a pena máxima. A pena máxima que existisse, né, segundo as leis do país em que ela vive. Seria bem legal da minha parte, não é? Eu sou muito carinhoso assim mesmo. Com certeza ela iria se arrepender do que ela fez. Porque quando acontece coisa com os filhos assim, é por vacilo dos pais. E o rapaz tem que ser tratado como herói. O rapaz é até afrodescendente, se eu não me engano, não é? As imagens não dá para ver direitinho não, mas vocês conferem aí depois. Isso não importa. O que importa é que ele é um herói. Esse cara, ele tem que ser agraciado pelo que ele fez. Ele salvou a vida do bebê. Porque se tivesse caído, machucar vai machucar, porque isso é física. Automaticamente, né, pela altura que ele caiu, iria ter alguma consequência, é claro. Mas se fosse no chão, eu posso garantir para vocês que seria morte certeira. E ela foi ingrata. Deve ser punida pelo que aconteceu com a criança e também pelo comportamento ingrato dela. Vamos falar sobre a misoginia. Sim, agora a misoginia vai ser considerado crime como se fosse racismo, é isso mesmo. As coisas vão piorar para os homens e já está piorando. E as boas mulheres vão pagar pelas más, porque existem muitas falsas acusações, mulheres que usam isso a favor delas, para poder ferrar a vida de um homem. Os homens não vai ver mais benefício e não vai ver mais vantagem em casar. Afinal, os homens já não querem casar. E errado eles não estão. Aquilo que antes era um sonho formar uma família, agora é Deus me livre. E eu vou te falar o seguinte, homem, se você tem uma mulher honrada, digna, que te respeita, que jamais tentou te prejudicar de alguma forma, valorize essa mulher. Porque mulher boa hoje em dia está rara. E a misoginia vai funcionar da seguinte forma: se essa mulher achar que você está indo contra a palavra dela e ela insinuar que você está tentando calar a voz dela, ela pode considerar como misoginia e te acusar com uma falsa acusação, prejudicar a sua vida. Eu acho engraçado que muitas mulheres têm ódio pelos homens, né? Criam conteúdos na plataforma e ninguém fala nada. Mas a galera que é criadora de conteúdo, que vai a favor dos homens, leva hater, leva, né, chacota, piada, xingamentos o tempo todo. Porque, vamos dizer assim, defender homens pra elas é como se fosse um crime. Não, elas não querem. Elas querem homens cada dia mais calados, reprimidos, homens que não têm a voz. E são as mesmas mulheres que taxam homem de tóxico, abusivo e de entre N situações. São as mesmas mulheres que falam que falta homem com masculinidade, porque elas querem calar a voz do homem masculino dentro de casa. O homem não pode ser mais o provedor, o protetor, porque dependendo da situação que ele não concorde, ela pode achar, né, na vozes da cabeça dela: esse homem tá tentando me calar, ele tá cometendo um crime. Hoje em dia o homem casa e quando vai ver tá casando com a sua própria inimiga. É isso mesmo. Aquilo que era amor, amizade, companheirismo, do nada a mulher se vira um monstro contra você. O caso da misoginia, ela vai ajudar muito, né, naquela questão quando é denúncias reais. Mas o bicho vai pegar para as denúncias falsas, que existe muitas. Não é à toa que você vê tantos criadores de conteúdo tentando se levantar contra isso. Homens, sejam mais seletivos, observadores, se atente aos sinais. Mulher surtada, mulher louca, não é bonitinho, não é romântico, ciúminho exagerado, aquela mulher louca, surtadona,
Não é que ela te ama. Não é nada romântico. Não é cuidado. Abre os seus olhos. Mais uma lei aí, não é? Nesse vídeo que vocês viram, misoginia, não é? Comparando a crime de racismo, não é? Bom, eu vou dizer para vocês o que eu acho. Bom, eu acho que racismo, além de ser crime, não é? Como de fato é crime, é nojento, porque a gente não deve medir uma pessoa pela raça dela, nem pela opção sexual, nem por coisas desse tipo. A gente deve medir uma pessoa pelo caráter dela, pela competência dela. Justamente é isso que eu estou falando aqui. Eu concordo quando você tem que tratar as pessoas de acordo com o caráter e com o comportamento da pessoa, né, pela capacidade da pessoa. Mas veja bem, o que eu tenho percebido das leis que são feitas pelos políticos, e diga-se de passagem, nem todos são burros, né? Tem alguns que são inteligentes, mas a maioria são espertos, no sentido de malandragem, estão entendendo? Então você não pode esperar inteligência de quem é esperto. A pessoa somente é esperto, gosta de obter vantagens, estão entendendo? Então, consequentemente, pessoas burras, elas não têm a capacidade intelectual e cognitiva, estou zoando aqui, de criar leis, estão entendendo? É por isso que as leis que eles criam são para endeusar algumas pessoas que eu acho, pela impressão que me dá, é que se sentem inferiores. Estão entendendo? Ou até são inferiores. Porque eu não preciso de lei nenhuma para me defender, não. Eu estou vendo muitas leis transformando algumas pessoas em deuses. E as pessoas têm essa mania de querer serem tratadas como deuses, não é? Então, nesse caso aqui, além das mulheres que são criadas leis para elas, né, você não pode mais nem falar mal, assim como você não pode falar mal de juízes ou de políticos, não é? Ou de pessoas afrodescendentes, não é? Porque é taxado de crime, não é? Bom, veja bem, eu acho o seguinte, eu acho que racismo deveria ser punido contra qualquer tipo de racismo. Eu já falei que uma vez um rapaz afrodescendente, era até colega de escola, na minha época de escola, não é? Eu era criança. O que ele fez poderia me magoar, me traumatizar, não é? Ele falou assim, você é um branco feio, assim mesmo. Aí eu olhei para a cara dele, assim mesmo, né? E eu, na época, para azar dele, eu já praticava artes marciais. Ele não sabia. Por incapacidade mental dele e de percepção, não é? Ele falou isso, que eu era branco e feio. Eu falei assim, cara, você cometeu um erro e um acerto. Falei assim mesmo. Eu já contei essa história aqui para vocês. E qual é o acerto? O acerto é que eu sou feio. Realmente você acertou. Você está com uma visão muito boa, muito plena, não é? Uma visão saltitante. Até falei coisas assim, zoando ele, não é? Todo mundo rindo. Ele virou chacota, não é? Ele queria fazer eu virar chacota, mas ele que virou, é claro, não é? Não sabendo ele que eu também sou humorista. Eu dou risada de mim mesmo, então eu zoo qualquer coisa, eu não tô nem aí. Então o que acontece? A coisa errada que ele falou é que eu sou branco. Sabe por que está o erro? Eu vou explicar. Eu sou descendente de orientais, de europeus, de africanos e de índio goitacá. Eu sou. Então, eu não me considero branco. Na verdade, eu tenho mais orgulho de ser descendente de índio goitacá. É o meu maior orgulho. Mas eu também tenho orgulho de ser descendente de orientais, né? Japão, China, né? Aquela parte, né, do planeta. E tenho muito orgulho de ser descendente de negros, de africanos, não é? Tenho muito orgulho de ser descendente de portugueses, que consequentemente eu deveria ter raiva, né? Porque eles ajudaram a meio que espalhar o meu povo, não é? Quando invadiram o Brasil. Mas eu levo em consideração que foi o melhor governo que
que o Brasil já teve. Foi o governo de Dom Pedro I e de Dom Pedro II. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso país naquela época estava lá em cima, comparado ao mundo todo, tá, gente? Depois, com o golpe, né, dos militares, que tornaram-se presidentes, não é? Os primeiros foram 2 militares, eu não sei se vocês sabem, não é? Só procurar aí nos livros de história. Aí virou a bagunça que o nosso país é, não é? Bom, a minha crítica vai com relação às leis que são criadas para transformarem algumas pessoas em deuses, não é? Eu acho que violência tem que ser punida, qualquer tipo de violência e contra qualquer pessoa. Eu não acho que uma parte das pessoas deve ser tratada como deuses e as outras como insetos insignificantes. Eu discordo de leis assim, estão entendendo? E também acho que quando uma pessoa faz uma falsa acusação, ela deve ser condenada em cima da acusação que ela fez. Se você acusar falsamente alguém de assassinato, e o crime de assassinato são tantos anos de condenação, essa pessoa que acusou falsamente tem que ser condenada ao mesmo tempo de crime. Estão entendendo? Quando acontecer isso, some os mentirosos. E com relação aos políticos que criam essas leis, eu acho o seguinte, eles têm que parar de criar leis defendendo a si próprios, porque é isso que eles fazem. O adultério era crime. Como eles são muito adúlteros, traem em geral, não é, as esposas ou os esposos, e eles criaram leis cancelando, não é, essa coisa do adultério ser crime, porque eles praticam, são praticantes, estão entendendo? Então, a minha revolta é com relação a essas coisas, de dividir as pessoas, colocando algumas pessoas mais importantes do que outras. Eu acho que a gente deve medir a pessoa pelo caráter, competência da pessoa. Se eu tenho uma empresa, eu não estou preocupado se a pessoa é negra, se a pessoa é branca, se a pessoa é oriental, se a pessoa é lésbica, se a pessoa é gay, se a pessoa é isso, tem essa religião ou tem outra. Eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação empresarial, como uma pessoa inteligente, é a competência da pessoa, é o caráter da pessoa. É isso aí que vai fazer eu contratar ou não. Se a pessoa não presta, ela pode ser extraterrestre, azul, verde, rosa, não importa. Não importa o que ela faça, sendo coisas corretas, é claro. Agora, se comete crimes, se é uma pessoa desonrosa, aí eu tenho o direito de não contratar. É simples assim. As coisas são fáceis e são simples. São os imbecis que dificultam tudo. Estão entendendo, não é? Bom, esses 3 vídeos foram bem interessantes. Eu espero que algumas pessoas consigam entender o que foi abordado com esses vídeos que nós vimos aqui e estamos reagindo. Na véspera de Natal de 1983, Paul Newman entrou em um abrigo em Manhattan, vestido com uma simples camisola azul marinho e carregando 2 caixas de madeira. Lá fora, a neve estava caindo forte. No interior, os voluntários estavam em pânico, não havia comida suficiente para alimentar a longa fila de pessoas que esperavam na porta. As panelas estavam quase vazias, as bandejas de pão estavam se esgotando e um pesado sentimento de fracasso flutuava no ar. Newman deixou as caixas sem dizer uma palavra. Dentro havia legumes, frascos e farinha vindos da sua quinta em Connecticut. "Onde é a cozinha?" perguntou, arregaçando as mangas. Alguns ficaram paralisados ao perceber quem ele era, mas Newman não esperou para ser reconhecido. Foi direto para o fogão, acendeu o fogo e começou a cortar cebolas como se sempre tivesse feito parte do time. Em menos de 1 hora, o ambiente mudou. O ar ficou cheio de alho e azeite. O pão subia no forno. Uma grande panela de sopa de tomate fervendo no fogo. Newman trabalhava incansavelmente, suando debaixo da sua camisola, sem parar um momento. Uma jovem voluntária, Clara, lembrou-se de que se inclinou para ela enquanto descascava cenouras.
Se a fizermos suficientemente grossa, disse ele, ninguém vai dormir com fome esta noite. Quando as portas se abriram, as pessoas entraram vestidas com casacos finos e rostos cansados. Numan levou as taças para as mesas sozinho. Feliz Natal, dizia a todos os convidados quando deixam os queques quentes. Alguns reconheceram-no instantaneamente, com os olhos bem abertos. Outros não sabiam seu nome, mas sentiram sua bondade. Um homem, Luiz, caiu a chorar quando Numan colocou diante dele um prato de legumes assados. Comia assim antes, com a minha família, murmurou. Numan sentou-se na frente dele e ouviu-o. Não falou de cinema nem de fama. Perguntou-lhe sobre a sua vida, a sua família, como ele seguia em frente. Mais tarde, Luiz confessou a outro convidado. Fez-me sentir que existia. Aspas. As crianças seguiam o Numan na cozinha, rindo enquanto ele desenhava rostos sorridentes na farinha derramada. Em uma mesa, ele cortou o pão em pedaços pequenos para uma menina enquanto a mãe olhava para ele, aliviada. Uma mulher sussurrou a uma voluntária. Parece que está nos recebendo em sua própria mesa. Aspas. Durante toda a noite, Numan ia e vinha entre o fogão e a sala de jantar. Removia a sopa, fazia mais pão, servia pratos e assegurava que ninguém ficasse sem comer. O abrigo tinha se transformado em um lugar quente, cheio de vozes e risos, anos-luz da tempestade que rugia lá fora. À meia-noite, mais de 200 pessoas tinham comido, muitas, até 2 vezes. Quando tudo acabou, o Numan não se foi embora. Ficou para varrer o chão, empilhar as cadeiras e lavar a louça. Só quando tudo estava limpo, ele vestiu o casaco. Antes de sair para a neve, virou-se para Clara e disse-lhe em voz baixa: a comida importa, mas estar aqui com eles, isso importa ainda mais. Aspas. Na manhã seguinte, não houve câmeras, manchetes, nem jornalistas. Não tinha avisado ninguém. Os únicos que se lembraram dele foram aqueles que estavam lá nessa noite, os convidados famintos, os voluntários exaustos. E aquele homem de camisola azul marinha que transformou um abrigo em um verdadeiro lar. Paul Newman, 1925 a 2008, foi um aclamado ator, diretor, produtor, piloto de corridas, empresário e filantropo americano. Conhecido por seus marcantes olhos azuis e papéis como anti-heróis carismáticos e rebeldes, ele se tornou um ícone de Hollywood com uma carreira de 7 décadas. Carreira no cinema. Newman teve uma carreira de grande sucesso, estrelando em diversos filmes aclamados pela crítica e pelo público. Papéis de destaque. Ele é lembrado por atuações icônicas em filmes como Marcado pela Sarjeta, 1956, Gata em Teto de Zinco Quente, 1958, Desafio à Corrupção, 1961, O Indomado, 1963, Rebeldia Indomável, 1967, Butch Cassidy, 1969, e Golpe de Mestre, 1973. Reconhecimento da Academia. Newman recebeu um total de 10 indicações competitivas ao Oscar de atuação, finalmente vencendo o prêmio de melhor ator por seu papel em A Cor do Dinheiro, 1986, no qual reprisou o personagem, Fast Ed, Felson de Desafio à Corrupção. Ele também recebeu um Oscar honorário pelo conjunto de sua carreira em 1986 e o Prêmio Humanitário Jean Hersholt em 1994. Último papel. Seu último papel em live action foi no filme Estrada para a Perdição, 2002, pelo qual recebeu outra indicação ao Oscar, desta vez como melhor ator coadjuvante. Sua última atuação no cinema foi a dublagem do personagem Doc Hudson na animação Carros, 2006. Outras paixões e filantropia. Além de sua carreira no cinema, Paul Newman era apaixonado por outras atividades. Automobilismo. Ele era um piloto de corridas amador de sucesso, participando de competições e chegando a conquistar o 2º lugar em sua categoria nas 24 horas de Le Mans.
Ele também foi sócio proprietário da equipe Numan Haas Racing na Fórmula Indy. Numan Zone, em 1982, ele fundou a Numan Zone, uma linha de produtos alimentícios, molhos para salada, molhos para massas, limonada, etc., que doa 100% de seus lucros líquidos para a caridade. Até 2021, a empresa já havia doado mais de 570 milhões de dólares para diversas causas. Vida pessoal: Numan foi casado com a atriz Joanne Woodward por 50 anos, até sua morte em 2008. Eles tiveram 3 filhas, e ele teve outros 3 filhos de seu primeiro casamento. Paul Numan faleceu em 26 de setembro de 2008, aos 83 anos, devido a um câncer de pulmão. Ele é lembrado não apenas por seu talento e carisma nas telas, mas também por seu profundo impacto como humanitário. Bem legal, não é? Foi bem esclarecedor tudo que nós vimos hoje aqui. Essa homenagem também ao Paul Newman é algo assim que eu acho legal quando a gente valoriza e fala das pessoas que têm atitudes corretas. Eu gosto muito, eu admiro muito esse tipo de coisa. Tem outros atores atualmente que eu também tenho admiração, não só pelo talento artístico, como também pelo comportamento, como pessoa. Estão entendendo? Como ser humano. E isso é bem interessante da gente homenagear. Vocês não concordam? Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até um próximo vídeo. Tchau, tchau.